Prepare-se para conhecer de perto as líderes de coragem e beleza da história. Hoje, o Discovery na Escola vai até o Antigo Egito para conhecer duas mulheres faraós. Vamos ver como o sonho pelo poder da primeira governante mulher do Egito se tornou realidade em Hatshepsut e a ambição pelo trono. Depois, vamos falar da última mulher faraó do Egito e ver sua luta para dominar o mundo ocidental em A Inteligência de Cleópatra. E teremos perguntas, atividades e informações no final de cada bloco. As fantásticas mulheres faraós do Egito. A seguir. Discovery na Escola. Ao assistir à primeira parte do programa, lembre-se das seguintes perguntas. Por que o povo egípcio apoiava Hatshepsut? Qual era o papel dos homens sob o domínio de Hatshepsut? O Egito foi governado por homens durante mais de 1000 anos. Então, surgiu Hatshepsut, filha de um rei e esposa de um rei. Mas isso não bastava. Hatshepsut tinha a ambição de se tornar regente. O mistério de Hatshepsut começa aqui, no templo de Deir el-Bahari. Fica do outro lado do rio, em Tebas, antiga capital religiosa do Egito. Há 107 anos, o jovem francês Jean-François Champollion andou por estas galerias. Ao conseguir decifrar os hieróglifos, tornou-se o primeiro homem em 200 anos a ler o nome de Hatshepsut. Quando Champollion veio aqui, desvendou um mistério. Havia 2 reis na parede. Ele já conhecia um dos reis, Tutmés III. Já tinha visto esse nome em vários pontos do Nilo e sabia que era um grande rei. Mas nunca tinha ouvido falar no segundo, rei Hatshepsut. O que intrigava Champollion era que sempre que havia 2 reis juntos, Hatshepsut sempre estava no lugar de honra, na frente do outro rei. Foi aí que as coisas ficaram mais estranhas. Este é o diário dele, o diário de Champollion. Aqui ele registrou as inscrições, os cartuchos, os nomes. E reparou que sempre que havia um faraó de barba, os verbos e adjetivos ficavam no feminino. Esta é Hatshepsut. Está usando barba de faraó, só que não está de saia. Este é o traje do rei do Egito. Tudo ficou muito confuso e Champollion nunca entendeu isso. Levaria mais 100 anos até que os egiptólogos descobrissem a verdade. Hatshepsut, a rainha do Egito, resolveu usar roupas masculinas e se declarar faraó. 1000 anos antes de Hatshepsut nascer, os faraós eram enterrados nas pirâmides do deserto. Mas quando o pai de Hatshepsut foi rei, as pirâmides haviam sido saqueadas. O Egito havia passado por um período difícil em que não existiam leis e começava a recuperar a estabilidade. O pai de Hatshepsut precisava de um lugar onde ele e seu tesouro pudessem ser enterrados com segurança. Tutmés optou por um túmulo secreto em um vale afastado e sem vegetação, onde ninguém jamais iria querer morar. Um local que viria a ser conhecido como o Vale dos Reis.
Foi uma aventura audaciosa, mas o pai de Hatshepsut era um homem ousado. A tumba foi construída e Thutmose tornou-se o primeiro faraó do Egito a ser enterrado no Vale dos Reis. Thutmose e sua rainha tiveram 5 filhos, mas Hatshepsut foi a única que viveu mais do que os pais. Sangue azul corria em suas veias, mas poderia uma mulher tornar-se rei do Egito? A escolha de um rei era uma questão complicada, envolvendo intriga e disputa pelo poder. Geralmente, a questão era decidida a portas fechadas em um palácio de tijolos de barro. No Egito Antigo não existe uma palavra para rainha. O que os hieróglifos dizem é grande esposa do rei. Só existia uma grande esposa do rei em cada época, e abaixo dela estavam as esposas secundárias, e abaixo delas as concubinas. Cada uma delas esperava que um dia seu filho fosse o rei do Egito. Hatshepsut era uma criança da realeza. Deve ter crescido em um palácio como este. Muitas mulheres, muitos filhos, muitos quartos, muita intriga. Ela era muito inteligente e teria sucedido ao pai como rei se fosse menino. Mas nenhum filho da grande esposa do rei viveu muito tempo. A linha de sucessão não era clara. Era uma época em que o filho de uma esposa secundária poderia se tornar faraó do Egito. O pai de Hatshepsut morreu quando ela tinha apenas 12 anos. O Egito precisava de um rei, embora ela fosse a próxima e legítima herdeira do trono. Então, Hatshepsut casou-se com o meio-irmão Thutmose, que tinha o mesmo nome do pai. Já que não tinha sangue real por ser filho de uma mulher do harém, ele precisaria de Hatshepsut se quisesse ser rei. Thutmose II tinha pouco mais de 20 anos quando se casou com Hatshepsut, tornando-a rainha do Egito com apenas 12 anos de idade. Ela e Thutmose tiveram apenas uma filha, Neferre. Após 20 anos de casamento, Thutmose faleceu, deixando Hatshepsut e uma filha. Com 32 anos, a rainha do Egito estava na melhor fase de sua vida, pronta para mostrar à nação o que a filha de um grande rei podia fazer. Ela deu início a uma obra gigantesca que nenhuma outra rainha tinha ousado fazer. Seria no templo mortuário de Deir el-Bahari que Hatshepsut poderia ser venerada após sua morte. A surpresa foi grande no Egito, já que nenhuma outra rainha tinha construído um templo como aquele. Ficava entre as montanhas, e suas linhas retas permitiam que se erguesse contra o fundo irregular. É um dos templos mais belos já construídos no Egito. No século anterior, os faraós do Egito travavam guerras, defendendo-se contra os inimigos. Este era o primeiro grande projeto de construção desde aqueles tempos conturbados. É uma bela obra de arte e uma afirmação política de peso. A ordem seria restaurada. A rainha do Egito era capaz de realizar obras grandiosas. Era o início de uma nova vida. Durante 20 anos, Hatshepsut tinha sido a esposa calada e submissa de Thutmose II. Agora, a energia que herdara do pai já podia vir à tona. O templo em Deir el-Bahari foi o primeiro passo. Mais uma vez, as oficinas reais começaram a fabricar esculturas oficiais da regente do Egito. Os retratos de Hatshepsut eram diferentes daqueles de seus predecessores homens. Ela foi retratada como tendo nariz proeminente e bochechas grandes. Uma mulher jovem e cheia de vida. Sua estátua definiria os padrões pelos próximos 1000 anos.
Pessoas importantes realizam feitos grandiosos. Hatshepsut confiava em um homem em particular, Senenmut, o tutor de sua filha. Hatshepsut nomeou Senenmut supervisor dos trabalhos. Ela o conhecia muito bem, a ponto de designá-lo responsável por sua única filha. Senenmut foi recompensado pelos serviços prestados. Plebeu de nascença, ele chegou ao mais alto posto que se podia obter. Com o patrocínio de Hatshepsut, ele pôde construir um santuário em Gebel Silsila, a 65 quilômetros de Assuan. A nobreza possuía capelas particulares esculpidas ao longo das margens do Nilo para agradar Sobek, o deus crocodilo. Era em Gebel Silsila que os ricos e famosos do Antigo Egito ostentavam sua riqueza. E foi aqui, onde morava a elite do Egito, que Senenmut construiu sua capela. É preciso olhar atentamente para encontrá-la. Não é visível da margem do rio. Fica escondido no meio do penhasco, mas dela pode-se contemplar o Nilo. Não restou muito das inscrições. Apenas o título que identifica Senenmut, uma estrela em ascensão na corte de Hatshepsut. O Egito prosperou durante o seu reinado, mas havia uma nuvem no horizonte. O finado marido tinha tido um filho com uma mulher do harém. Seu enteado, Thutmose III, que recebera o nome do pai, era herdeiro do trono. Enquanto fosse pequeno, era natural que Hatshepsut governasse em seu lugar como regente. Mas ele já estava crescido e a tradição exigia que o Egito tivesse um rei. Pense no que deve ter passado na cabeça de Hatshepsut. Em 20 anos de casamento, ela tinha desempenhado o papel de mera esposa do rei, mas agora governava sozinha há 7 anos, realizando grandes obras. E deve ter adorado isso. Não consigo imaginar que ela quisesse abrir mão do trono. Mas havia um problema. Se Thutmose assumisse as responsabilidades de um rei, sua esposa se tornaria rainha do Egito. Hatshepsut não seria mais a governante. Mas o que ela podia fazer? O que Hatshepsut fez em seguida foi inédito na história do Egito. Até então, ela continuava usando o título de grande esposa do rei. Mas para permanecer no poder, Hatshepsut passou a usar o título de rei. Sabemos que Hatshepsut seria retratada como usando barba postiça e trajes de faraó. Mas como ela conseguiu isso? Um oficial da corte fez uma insinuação a respeito. Hatshepsut desempenhava o papel de um homem e usava o traje apropriado para cerimônias de estado, mas ela não fingia ser homem. O nome Hatshepsut significa primeira mulher nobre. O fato de que o Egito prosperava sob a regência de Hatshepsut talvez explicasse por que o povo a aceitou como rei. Mas o que seu enteado, herdeiro do trono, achava disso? Tudo indica que ele não tinha objeções. Como adolescente, fazia o que gostava, como sair em expedições, viajar com o exército, aprender a andar em bigas e a atirar com arco e flecha. Se estivesse no exército, Thutmose provavelmente estaria em treinamento na Síria. No Antigo Egito, a vida no exército exigia resistência e disposição. Os soldados nunca paravam, viviam em rústicos acampamentos militares com outros milhares de homens, e o perigo era uma ameaça constante.
Thutmose demonstraria mais tarde que gostava da vida no exército. E isso não incomodava Hatshepsut, que estava no comando do Egito. Como já foi mencionado, ninguém se beneficiava mais com o reinado próspero de Hatshepsut do que Senenmut. Ele foi promovido a supervisor dos trabalhos reais e obteve permissão para construir a própria capela em Gebel Silsila. O túmulo gigantesco era digno de um homem protegido pelos reis, e Senenmut registrou nas paredes o seu título. Ele era o encarregado do palácio, mas também supervisionava os celeiros do deus Amon, a residência de Amon e todos os oficiais. Ele era responsável por tudo. Uma prova de como Senenmut era importante para Hatshepsut pode ser vista nos fragmentos do sarcófago encontrado por uma equipe de escavação. Quando juntaram as partes, descobriram como Senenmut e Hatshepsut eram próximos. Hatshepsut havia lhe dado o próprio sarcófago. O sarcófago tinha o formato de um cartucho, a moldura que envolve o nome de um soberano. As inscrições referentes a uma mulher da realeza haviam sido alteradas e continham o título de supervisor dos celeiros de Amon Senenmut. Nenhum homem do povo jamais foi enterrado em um sarcófago real. O sarcófago provavelmente foi esculpido para Hatshepsut quando ela era ainda rainha, mas ao se tornar rei, ela precisava de outro sarcófago condizente com o título de faraó. Então, deu o sarcófago real para Senenmut, que nele viria a repousar por toda a eternidade com uma bela vista. Dada a posição privilegiada de Senenmut na corte de Hatshepsut, tanto o sarcófago, os títulos, o santuário em Gebel Silsila, como o túmulo gigantesco, sugeriam uma ligação amorosa entre os dois. Talvez isso explique por que Senenmut nunca se casou, o que não era nada comum no Antigo Egito. Mesmo que fosse possível, existe alguma prova de que os dois teriam sido mais do que apenas uma governante e seu braço direito? No final do reinado, Hatshepsut conferiu mais uma honra a Senenmut. Ele teve permissão para construir um túmulo ainda maior ao lado do templo em Dir el-Bahari. Um homem do povo sendo enterrado próximo ao templo real era uma grande honra. Mas já vimos que Senenmut não era um homem qualquer. Por que Hatshepsut permitiu que Senenmut construísse um túmulo ao lado de um templo seu? As galerias do túmulo de Senenmut desembocavam no Vale dos Reis, a algumas centenas de metros de distância. Foi ali que Hatshepsut construiu o próprio túmulo. Já que não podiam expressar seu amor abertamente em vida, é possível que tivessem planejado passar a eternidade juntos. E talvez tenham conseguido. Senenmut morreu poucos anos antes de Hatshepsut. O túmulo dela, do outro lado das montanhas, é um dos mais estranhos no Vale dos Reis. Este é o túmulo de Hatshepsut. Está impregnado de história.
antiga e moderna. Foi descoberto em 1903 por Howard Carter, cerca de 20 anos antes de ter descoberto o túmulo de Tutankhamon. Mas quando Carter o encontrou, este túmulo estava cheio de cascalhos, trazidos pela chuva forte que cai no Vale dos Reis. Estava duro feito cimento e os trabalhadores tiveram de usar picaretas. Foi uma das escavações mais difíceis na história do vale. Carter interrompeu os trabalhos depois de 2 meses. O ar no túmulo era tão quente que as velas dos escavadores derretiam e se apagavam. Levaram então luz elétrica para a câmara, o que era bastante moderno para a época. Continuaram abrindo caminho, mas parecia não ter fim, até descobrirem que tratava-se do túmulo mais extenso e profundo do vale. No início da construção, os trabalhadores de Hatshepsut se depararam com uma rocha sólida, inadequada para os entalhes. Por isso, continuaram escavando, descendo e virando, à procura de um calcário de boa qualidade, mas nunca o encontraram. Como vemos aqui, Carter achava que a chuva tivesse trazido cascalho para o túmulo, bloqueando a câmara funerária. Quando Carter finalmente chegou até a câmara, encontrou 2 belos sarcófagos de quartzito vermelho. Um era de Hatshepsut, o outro de seu pai. Ela tinha aberto o túmulo do pai e transferido a múmia para ser novamente enterrada em seu próprio túmulo. Após a morte de Hatshepsut, seu enteado Thutmose III finalmente tornou-se faraó. Os anos de treinamento no exército tinham valido a pena. Ele foi o maior herói militar na história do Egito. Em seus 33 anos de reinado, liderou 17 campanhas militares pessoalmente. Com a Palestina e a Síria dominadas, Thutmose seguiu mais para o norte, cruzando o Eufrates em direção ao que hoje é o Iraque. O novo rei só foi capaz de ousadas táticas militares porque Hatshepsut havia mantido o exército. Ele herdou um país próspero e bem governado e poderia ter aposentado o escudo de batalha. Mas Thutmose III estava pouco interessado em construir grandes monumentos em sua glória. Na verdade, parecia mais satisfeito em liderar seu exército, assim como antes tinha preferido viver como militar, deixando o governo para Hatshepsut. As ruínas de uma capela de rocha vermelha construída por Hatshepsut no templo de Karnak sugerem que tratava-se de um relacionamento mutuamente vantajoso. Os blocos soltos que serão montados pelo egiptólogo francês contêm os nomes de Hatshepsut e Thutmose, mostrados lado a lado como corregentes. Não havia rivalidade entre eles. Mas, após 20 anos de reinado, Thutmose aparentemente mudou de ideia. E a capela vermelha de Hatshepsut foi demolida. Além disso, o nome de Hatshepsut foi apagado de todos os monumentos e substituído pelo nome de seu pai, marido ou sucessor. Era como se qualquer homem servisse. A história estava sendo escrita novamente, como se Hatshepsut nunca tivesse existido. Ficou decidido que o Egito não poderia ter tido uma mulher no papel de rei.
não era o que a tradição mandava. A ordem divina havia sido abalada. Mas a história sempre acaba trazendo a verdade à tona. O reinado de 22 anos de Hatshepsut foi indiscutivelmente um sucesso. Ela deu início a expedições comerciais ousadas, projetos de obras gigantescas e campanhas militares bem-sucedidas. Foi um período de prosperidade para o Egito. No entanto, o nome de Hatshepsut acabou sendo apagado pelo mesmo homem que ela havia treinado para seguir seus passos como faraó do Egito. Por que, depois de 20 anos, Thutmose III tentou destruir a memória de Hatshepsut? Pode não ter sido por vingança, como alguns sugerem. Talvez o motivo fosse a concepção de ordem divina no Antigo Egito. O conceito de realeza permitia que um faraó fosse o que quisesse, guerreiro, construtor, diplomata ou administrador, mas não uma mulher. Por isso, Hatshepsut não consta da lista de reis do Egito. Mas suas realizações não deixaram que ela fosse apagada dos registros históricos completamente. Se você quiser ver um dos templos mais belos do Egito hoje, vá ao templo em Deir el-Bahari. Ou conheça os obeliscos de Hatshepsut no templo de Karnak. É um dos mais altos do mundo. Como se pudesse prever o futuro, Hatshepsut escreveu: Aqueles que virem meus monumentos nos anos futuros e falarem sobre meus feitos, cuidado para não dizerem que não aconteceu ou que não passou de ostentação. Ao contrário, digam que tudo condiz com ela e tudo é digno de seu pai. How worthy of her father. Você sabia que o reinado de Hatshepsut ficou conhecido como um período de paz na história egípcia? Mas, segundo indícios arqueológicos, ela ordenou a conquista das terras vizinhas da Núbia. Inscrições no templo sugerem que ela chegou a liderar o exército em um dos ataques. Você já tem todas as informações. Chegou o momento de esclarecer dúvidas. Debata os seguintes temas. Por que o povo egípcio apoiava Hatshepsut? Qual era o papel dos homens sob o domínio de Hatshepsut? Agora, uma sugestão. Pesquise sobre uma líder famosa. Faça um cartaz sobre ela. Coloque fotos e diagramas. Se quiser saber mais sobre Hatshepsut, confira os sites da tela. Ao assistir à segunda parte do programa, lembre-se das seguintes perguntas. Como Cleópatra tentou aumentar sua influência? Por que a morte de Cleópatra foi significativa para a história do Egito? Ela é a mulher mais famosa da história, mas quase tudo que sabemos sobre ela não é verdade. Quem foi a verdadeira Cleópatra? Como uma mulher grega, sem um pingo de sangue egípcio nas veias, tornou-se o símbolo vivo do Egito. Como Cleópatra tornou-se uma das maiores lendas de todos os tempos? Cleópatra nasceu em Alexandria, uma cidade egípcia fundada por Alexandre o Grande. Era uma cidade de belíssimos templos e palácios. Um farol que foi uma das 7 maravilhas do mundo, uma biblioteca enorme e uma famosa escola de medicina. Era a maior cidade do mundo, que durante 300 anos foi governada pela família de Cleópatra, os reis gregos do Egito conhecidos como Ptolomeus. A Alexandria de Cleópatra ficava isolada do restante do Egito. Com pântanos ao sul e o mar Mediterrâneo ao norte, tornou-se um oásis da cultura grega. Mas esse mundo desapareceu por completo.
As esfinges e obeliscos que outrora decoravam os palácios desmoronaram sobre as águas do porto da cidade. O famoso farol é visto hoje apenas por peixes que nadam entre as ruínas. Mas em alguns locais, abaixo das ruas da moderna Alexandria, pode-se ver o que sobrou do mundo perdido de Cleópatra. Este cemitério foi descoberto somente no início do século XX. Este poço é grande o bastante para que pudessem descer os corpos até as câmaras funerárias abaixo. Muitas múmias já passaram por aqui. Era neste local que os alexandrinos ricos eram enterrados. Como esperavam a imortalidade, eram mumificados. Mas naquela época, os embalsamadores não sabiam mais como retirar o cérebro pelo nariz sem danificar o rosto. Por isso, o enganavam, economizavam nos óleos, no olíbano e na mirra necessários para a mumificação. Mas cobriam o corpo com faixas elaboradas. Depois que a múmia era trazida para cá, quem iria saber? Mesmo assim, decoravam as paredes com deuses antigos na esperança de que os ajudassem a alcançar a imortalidade. Este era o mundo de Cleópatra. Era um mundo estranho, uma mistura das civilizações egípcia, grega e romana. Cleópatra era uma mulher grega com ancestrais que remontavam a 300 anos, mas era a rainha do Egito, uma terra que mudou muito pouco desde o tempo das pirâmides. Mas Roma era o poder militar dominante na região. Este homem, por exemplo, tem o corpo de um centurião romano e a cabeça de um deus egípcio. Foi um período complexo. Para se manter no trono, era preciso ser flexível, cruel, inteligente e um grande político. Cleópatra tinha 18 anos quando seu pai morreu. Seu testamento estipulava que ela e Ptolomeu, o irmão mais novo, governassem juntos. Mas como os dois se odiavam, vieram as brigas. A inimizade não passou despercebida. Júlio César, o grande general romano, precisava das riquezas do Egito para financiar seu exército em crescimento. O Egito fornecia alimentos para Roma e era o país mais rico do mundo. Para resolver a disputa, César foi morar no palácio em Alexandria e convocou Cleópatra e Ptolomeu. Salve Cleópatra, senhora de duas nações, filha de Ra, descendente de Ísis. Existia, sem dúvida, uma atração entre Cleópatra e César. Ele nunca havia conhecido uma mulher como ela. As mulheres no Egito sempre tinham sido poderosas. A rainha Hatshepsut, Nefertiti e agora Cleópatra. Mas na era dos Ptolomeus, o papel das mulheres gregas havia mudado. Elas ganharam uma identidade separada da do marido ou da família. As mulheres participavam das artes, da vida civil e o casamento tornou-se a união de duas pessoas e não de apenas duas casas. O retrato das mulheres desse período mostra pessoas fortes, olhando de maneira confiante. Uma imagem quase assombrosa. As mulheres só teriam esse poder novamente no século XX. Cleópatra era instruída, determinada, com ideias próprias e mulher. Desfrutando da companhia de Cleópatra e do conforto do palácio em Alexandria, César adiou sua volta a Roma para ficar mais tempo com a jovem rainha, que o levou para um cruzeiro pelo Egito. Não restam dúvidas de que o amor nascia entre os dois. Mas Cleópatra talvez também tivesse um motivo político para a viagem. Queria impressionar César com a grandeza do Egito. Lá, ela era uma deusa, e quando os egípcios viram César navegando até a cidade acompanhado de Cleópatra, pensaram que ele fosse um deus.
Após uma semana de viagem, o casal real teria chegado a Tebas. O que antes havia sido a maior cidade do Egito estava agora em decadência. Mas os templos de Karnak e Luxor continuavam sendo objetos de admiração. Depois de navegarem um dia para o sul, Cleópatra e César pararam em Hermontes. Isto foi o que sobrou das ruínas de um templo construído por Cleópatra no Egito. Raramente visitadas hoje, as ruínas estão no centro do moderno povoado de Armad. Não é muito, mas foi um momento decisivo na história do mundo. É difícil acreditar, mas 2000 anos atrás, a República Romana morreu em um povoado adormecido. César foi eleito cônsul sênior. Roma era uma democracia, mas enquanto viajava com Cleópatra, era visto como seu marido, um deus. Então, quando chegaram aqui, ele acreditava nisso. Ela estava grávida de 5 meses naquela altura e eles fizeram um pacto. Se o bebê fosse um menino, eles construiriam um templo neste local para celebrar o nascimento divino. O filho de César seria um deus. Mas César não se achava responsável por um bando de políticos romanos. E a ideia de que Roma era governada por um deus acabou pegando. César foi sucedido por imperadores romanos que se consideravam deuses. É estranho, mas foi neste local que a democracia romana chegou ao fim. Após dar à luz, Cleópatra deu ao filho um nome romano, Cesário ou Pequeno César, em homenagem ao pai. Cesário viria a ser o foco da ambição da mãe para o resto da vida. Ela se juntou a César em Roma como um ato de amor, mas também para dar continuidade ao seu plano de que um dia Cesário pudesse governar um império. César lhe deu uma vila com belos jardins onde Cleópatra poderia morar. Isso demonstra como ela era importante para ele. Para um homem que era ditador do mundo romano e para o qual os adversários previam o fim de um reinado, aquele era um passo perigoso. Mas, para César, valia a pena arriscar. As vitórias fizeram dele um homem rico e poderoso. Gastou a maior parte de sua fortuna comprando terras na região central de Roma e construindo lojas, casas e um templo. Neste templo, ele colocou a estátua de Cleópatra, um ato que não deixaria dúvidas sobre o que ele sentia por ela. Depois de quase 2 anos em Roma, Cleópatra sentiu que seu objetivo estava próximo. Era a mulher mais poderosa do mundo, aliada ao homem mais poderoso. Parecia certo que Cesário, seu filho, herdaria um vasto império. Mas o Senado romano temia que César, influenciado pela rainha Cleópatra, se considerasse um deus e quisesse governar como um rei. Como não poderiam deixar que a amada República Democrática morresse, César teria de ser detido a qualquer custo. O amor por Cleópatra e as aspirações divinas o levaram a uma morte violenta. O assassinato de César levou Roma à beira de uma guerra civil. Marco Antônio, o amigo leal de César, general e o maior aliado de Cleópatra em Roma, se apresentou diante do Senado e disse que César havia reconhecido Cesário, o filho de Cleópatra, como seu herdeiro. O sobrinho de César, Otávio, afirmou que ele era o herdeiro legítimo. Cleópatra teve pouco tempo para chorar a morte de César. Com a guerra civil prestes a estourar, ela voltou com Cesário para o Egito.
Durante a ausência de Cleópatra, a economia do Egito enfraqueceu. Os gastos do governo estavam fora de controle, a inflação estava em alta e a administração do país estava nas mãos de gregos corruptos. O sistema era praticamente de escravidão. Os egípcios trabalhavam nos campos e pagavam impostos absurdos para que os gregos pudessem viver no luxo. Cleópatra não alterou o sistema, mas o tornou mais eficiente e conteve a corrupção, melhorando a vida de gregos e egípcios. Cleópatra usava toda a sua energia para fazer o Egito recuperar a grandeza de antes. Após superar a perda de César, Cleópatra se apaixonou pela segunda vez. Reorganizando as tropas fiéis à memória de César, Marco Antônio iniciou uma campanha militar que fez dele um mestre do Império Romano do Oriente. Mas para vencer o inimigo Otaviano, ele precisava do tesouro público do Egito. Era evidente que Cleópatra e Marco Antônio poderiam se ajudar mutuamente. Ela precisaria dele caso seu filho Cesário viesse a governar um vasto império um dia, e Marco Antônio precisaria da riqueza do Egito para financiar suas campanhas. Também havia uma forte atração entre eles, e quando voltaram para Alexandria, já eram amantes. Mas chegou o dia em que Marco Antônio teve de deixar Cleópatra e ir para a guerra. Ela teria filhos gêmeos em breve. Mas pouco depois da partida de Marco Antônio, Cleópatra soube que ele havia se casado com outra mulher. Pela segunda vez na vida, o sonho de ver Cesário governando um vasto império havia ido por água abaixo. Ela era uma mulher de 29 anos, mãe de 3 filhos pequenos e sozinha. De repente, após ficar longe de Cleópatra por 3 anos, Marco Antônio estava de volta. Para concretizar seus planos de obter o controle de todo o Império Romano, ele precisava de Cleópatra e da riqueza do Egito. Então, marcou um encontro com ela. Mas por que razão Cleópatra aceitaria? Cleópatra era mais do que uma lenda. Era um ser humano. Estava voltando para um homem que havia sido seu amante, que era pai de 2 de seus 3 filhos e que tinha concordado em lutar por Cesário, o herdeiro de César. Mas ele também a tinha abandonado e se casado com outra, Otávia. Ela devia estar confusa. Poderia até justificar dizendo que era um casamento político, por conveniência, mas acho que era muito difícil justificar o abandono. Então, quando foi até Marco Antônio, ela estava confusa, mas tinha um objetivo claro. Iria negociar o futuro dos filhos. Se Cleópatra ia colocar a riqueza do Egito à disposição de Marco Antônio, ele teria de cumprir exigências muito específicas. Marco Antônio concordou em conferir a Cleópatra toda a Arábia, as minas de cobre do Chipre, a rica turquesa do Sinai e toda a Armênia, os viçosos campos de cereais da África do Norte e portos importantes da Fenícia. Era um acordo pré-nupcial generoso. Mas Roma estava furiosa. Uma rainha egípcia estava ganhando territórios pelos quais os romanos haviam lutado e morrido. Otaviano usou essa afronta como incentivo para que suas tropas fizessem um último acerto de contas, travando uma guerra civil contra Marco Antônio. A Batalha de Átio, travada na costa da Grécia, determinaria o futuro do mundo ocidental. Cleópatra acompanhou Marco Antônio até a batalha em Átio contra Otaviano, seu inimigo. Tinha 60 navios egípcios com ela e seu próprio navio Capitânia. Nunca uma rainha havia se colocado no meio de uma batalha, mas Cleópatra queria ficar perto de Marco Antônio para garantir a vitória. No entanto, a vitória parecia pertencer a Otaviano. No final da tarde, uma ventania soprou em direção ao Egito. O navio Capitânia de Cleópatra conseguiu escapar, içou as velas e partiu rumo ao Egito. Ela está partindo. Cleópatra está partindo.
Para espanto de seus homens, ele foi atrás dela. Não era mais o corajoso comandante romano, mas um seguidor de Cleópatra. Derrotado em batalha, Marco Antônio ficou inconformado no convés do navio de Cleópatra durante a viagem. Ao chegarem ao Egito, ele desembarcou em um local afastado. Na costa desolada, Marco Antônio aparentemente ficou arrasado. Com apenas um criado a seu lado, ele não fazia nada, não via ninguém e se entregou ao desespero. Mas Cleópatra seguiu para Alexandria a fim de planejar seu próximo passo. Enquanto Marco Antônio ficava cada vez mais deprimido, Cleópatra entrava em ação. Ela ordenou que os navios que restaram fossem rebocados de Alexandria, 160 quilômetros por terra, até o Mar Vermelho, seguindo a rota do atual Canal de Suez. Ela pretendia levar os filhos para a segurança da Índia, levando também seu tesouro para fundar um novo império. Era sua última chance, mas poderia dar certo. Enquanto os navios eram preparados, ocorreu uma tragédia. De um reduto secreto, os habitantes de Petra, na Jordânia, que já estavam sob o domínio de Cleópatra há muito tempo, perceberam sua fraqueza e aproveitaram a chance. Eles atacaram e atearam fogo em toda a frota. Cleópatra não teria como escapar. Conforme as tropas de Otaviano se aproximavam de Alexandria, Marco Antônio e Cleópatra sabiam que encontrariam apenas humilhação e morte pela frente. Cleópatra já havia preparado seu túmulo, que está perdido até hoje no fundo do mar Mediterrâneo. Mas no início deste século, um túmulo de alabastro sólido foi descoberto em Alexandria. É um túmulo semelhante, mas bem maior e mais imponente que aquele que Cleópatra deve ter encomendado para sua morte. O verdadeiramente romano Marco Antônio caiu sobre a espada e foi levado para morrer nos braços de Cleópatra. Depois disso, ela se preparou para a própria morte de uma maneira condizente com a última das faraós. Cleópatra morreu picada por uma cobra. Otaviano temia que Cleópatra viesse a se matar. Por isso, tudo que ela recebia era cuidadosamente inspecionado. Mas Cleópatra não seria derrotada por Otaviano. Ao abrirem as portas, os soldados de Otaviano encontraram Cleópatra morta, deitada em uma cama de ouro, vestida com trajes reais. Uma das criadas estava morta a seus pés, outra ajeitava a coroa na cabeça da rainha. Quando Otaviano finalmente comemorou sua vitória em Roma, tudo o que pôde mostrar foi um quadro retratando Cleópatra sendo mordida pela cobra. A Naja, símbolo de nobreza que tinha protegido reis e rainhas do Egito durante 3.000 anos, atacou pela última vez, protegendo Cleópatra da humilhação. Cesário, o amado filho da rainha, foi assassinado por Otaviano.
Seus filhos menores, que foram criados em Roma, acabaram desaparecendo da história. O Egito, agora uma mera província romana, tinha visto sua última faraó. Com Cleópatra, morreu a maior civilização que o mundo já conheceu. Alexandria deixou de ser um centro de aprendizado. Sua biblioteca e belos palácios ficaram no fundo do mar. Os grandes templos do Egito ficaram desertos, cobertos de areia. Os antigos rituais dos sacerdotes se calaram para sempre. Sua língua foi extinta. Mas Cleópatra, que havia apostado alto e perdido, nunca foi esquecida. Enquanto os nomes dos grandes faraós do Egito não são mais lembrados, um deles permaneceu através dos séculos. Cleópatra, a rainha do Egito. Você sabia que em 1997, uma equipe de arqueólogos encontrou a antiga cidade de Alexandria nas águas escuras a 6 metros de profundidade? Foi preciso fazer vários mergulhos para que mapeassem toda a cidade. Autoridades egípcias estão tentando fazer no local um parque arqueológico marinho. Você já tem todas as informações. Chegou o momento de esclarecer dúvidas. Debata os seguintes temas. Como Cleópatra tentou aumentar sua influência? Por que a morte de Cleópatra foi significativa para a história do Egito? Agora uma sugestão. Escreva uma peça sobre a vida de Cleópatra. Ensine-a para os colegas. Esperamos que tenha gostado de Discovery na Escola com o tema Mulheres Faraós. Se quiser saber mais sobre Cleópatra, confira os sites da tela. Versão brasileira. Clone.